Olá, eu sou o Marco Mendes, está começando o nosso programa Planeta Zen, aqui pela nossa MKK Web TV, né? Lembrando que o programa tem o intuito de unir as pessoas para um mundo melhor, sem preconceitos. E hoje eu estou com o nosso amigo, né, o nosso parceiro e convidado muito especial, Mago Scarcelli. E aí, Mago? Gratidão! Eu gosto de dar um abraço. Claro, mano. Porque eu falo que o abraço é o que une as pessoas, né? É o primeiro passo para unir as pessoas. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Mago, né? Que ele está aqui, tem aqui não só na rádio quanto na TV o seu programa, a gente já está falando a respeito também, mas hoje tendo o prazer de convidá-los para ter essa brechinha aqui nos bastidores, já aproveitei e já trouxe o Planeta Zen. Quero agradecer ao Mago. Mago, a gente no programa eu trouxe aqui já, né, todas as vertentes, né, desse mundo holístico, esotérico, místico, como as pessoas preferirem. Hoje nós estou falando de um mago. O que precisa para ser um mago? Quais os estudos que você teve no decorrer da sua vida para ser um mago? Olha, eu quero desejar muita luz a todos os teleinternautas aqui conectados a esse programa, né, do nosso querido Marcão aí, né? Esse programa que a gente já teve presente aí. Com certeza. Um tempo atrás teve aí uma cobertura muito linda lá do Castelo. Castelo, verdade. E funciona assim, a questão da magia é um estágio, é como se a gente tivesse 3 degraus para você chegar a praticar magia. A pessoa começa sempre como feiticeiro. Feiticeiro é assim, falaram pra pessoa, olha, se você colocar uma pimenta com o nome da pessoa, acontece não sei o quê. Aquele negócio de põe a vela com mel embaixo que funciona de tal jeito. Isso é feitiço, certo. Tá? Aí a pessoa, o feiticeiro, ele vai acumulando feitiço, ensinam mais um, ele vai vendo o que dá certo e o que não dá. Mas algumas coisas até acabam fazendo mal. Algumas conexões, né, que a pessoa estabelece, não são muito legais. Depois de um certo tempo a pessoa pode ser chamada de bruxo. Por quê? Porque ela já sabe o que funciona. Entendi. Seja pro bem, seja pro mal. Só que o bruxo, ele é livre. Ele acorda de manhã de bom humor, ele abençoa a planta, o animal, o amigo. E se ele acorda de bom humor, ele faz outras coisas. É verdade. Então o bruxo tem essa coisa ainda de experienciar para depois tomar a decisão se ele quer ser um mago da luz ou um mago das trevas. Perfeito. Então eu tive todas essas fases até chegar a começar a praticar a magia. Porque a magia, ela não pede nada externo para você fazer a magia. É aqui, é dentro do coração. Entendi. É mento emocional. Então para praticar a magia, para ser um mago, precisa controlar o que fala, o que pensa e o que sente. Aí sim. Aí que é uma mago. Responsabilidade grande também, não né? é tão simples. Como é que você teve esse chamado, Mago, para esse mundo espiritualista, né? Como é que foi o teu chamado? Eu lembro quando eu era muito criança, uns 3 anos e meio mais ou menos, eu acordei no meio da noite e comecei a olhar para uma cortina que minha mãe tinha em casa. E eu olhava fixamente, de repente a cortina pegou fogo. Nossa! E eu, quando eu vi aquilo, falei, é uma assombração, né? Já assisti aqueles filminhos de terror. Poltergeist. Aí eu cobri a cabeça e fiquei até amanhecer o dia, não consegui dormir. Quando amanheceu o dia, eu olhei, tinha um círculo. Tinha pegado fogo num círculo somente. Olha. Fez uma bolinha, não se espalhou pela cortina. E eu cometi, não sei se erro ou acerto, de contar pra minha mãe, que era evangélica. Aí mamãe levou pra tirar o demônio, que tinha algum capeta, tinha alguma coisa. Eu fui lá rezar, grudar no meu cabelo. E nada, eu não via nada sair, nem nada entrar. Eu achava que aquilo ali era meio sem sentido. E aí eu comecei vamos dizer assim, a ser obrigado pela minha mãe a frequentar a escolinha dominical. E um papai, que era católico, queria que eu fosse no catecismo. Entendi. E eu fui nos dois, achei interessante, mas ao mesmo tempo achei que faltava muita informação. E após encerrar essa fase, satisfazer meu pai e minha mãe, eu fui procurar outras coisas. A minha sorte é que eu tinha uma parapsicóloga que morava lá perto, a Marisa, que é uma querida, e ela falou, olha, eu fiz um curso com o Padre Quevedo. Nossa, e o que você... Padre Quevedo, né, digníssimo. E o que você tem é paranormalidade. O que você precisa é usar isso para o bem. Eu falei, como que é isso? E ela ia me explicando, né? Você não desejar o mal, você vibrar positivamente. E todo ano ela fazia uma leitura da minha energia. Ela vinha, sentia a minha energia, ver se estava boa ou não. E aí eu fui me interessando, fui vendo que eu não era a única pessoa com essas coisas. Tinha mais pessoas que vivenciavam essas coisas sobrenaturais, vamos dizer assim. E comecei a estudar, comecei a ler.
Quando eu tinha 13 anos, conheci um mestre de quiromancia chinesa, né, o seu Antônio, que veio lá de Xangai, na China, e me ensinou a quiromancia. E eu comecei a praticar na escola, com os amigos, e aquilo começou a ficar uma coisa assim grande, porque eu acertava, as coisas aconteciam, então vinham pessoas de longe, vinham pessoas da Bahia, Rio Grande do Sul, e eu era adolescente ainda, né, 14, 15 anos, né, vinha pessoas da Bahia me procurar. Legal. E aí eu achei que aquilo era por aí mesmo, né, tinha alguma coisa muito legal, porque as pessoas me diziam que era bom, era assertivo e ajudava. Aí eu, já estudando, já com uns 16 anos, eu estava no magistério, né? E no magistério eu conheci uma mestra, Rosa Cruz, que falou assim, eu vou te ensinar umas magias, mas eu quero que você ensine essa magia para tal pessoa, que é um amigo meu, então você vai ser o intermediário. Então ela me ensinava, ela me deitava, tirava do corpo, falava, vai ali e volta. Eu ia, saía do corpo, voltava. Ela falava assim, olha, vamos conversar. Ela começava a conversar, me hipnotizava, aquilo virava uma redoma fora do universo, praticamente, e aquilo gerou um aprendizado muito profundo, né? Aprender a puxar uma pessoa de longe, sim, né? Sim. Eu lembro que depois eu consegui puxar uma pessoa lá da Bolívia, que eu queria que viesse pro Brasil. Então, muitas coisas eu pratiquei com essa mestra Rosa Cruz, né? E aí essa mestra Rosa Cruz me propunha que eu ensinasse essa pessoa. Essa pessoa que eu deveria ensinar era um xamã. E esse xamã, professor de história, tinha entrado num contexto de não acreditar mais em Deus nem em Jesus, porque ele achava que Jesus era um político, Deus era uma invenção para manipular a humanidade, esses contextos marxistas, né? E aí eu fui e consegui reverter, e a pessoa, voltando a acreditar na espiritualidade, ela falou, agora eu quero te levar num lugar. Isso foi em 1994 que eu tive a minha primeira experiência xamânica, que eu considero uma outra magia que foi acrescentada, né? O que a gente chama de magia elemental. E desde lá eu tenho feito essa prática, né, do Sagrado Sacramento, dessa planta sagrada, né? Essa vivência que o ayahuasca eu ia falar sobre isso. Traz. E aí eu conheci o Santo Daime, passei muitos anos até me iniciar mesmo nessa seita que é o fardamento. Só fardei depois dos 18 anos, o pessoal até tirava o sarro, falava, o mago esperou ficar de maior para se comprometer mais. Mas eu sempre insatisfeito em ter só uma vertente, só uma visão da coisa, eu fui procurar outros grupos. Então eu conheci a União da Luz do Vegetal, da mestra Elza, conhecemos grupos xamânicos que fazem um trabalho mais... Exatamente, para a gente não ficar só com uma visão, né? Perfeito. E aí um dia um amigo falou, eu vou plantar lá, mago, na sua chácara, que eu tenho a mudinha do cipó e da folha. Eu falei, que ótimo, o seu João, que é um querido, né, o guardião das rainhas e jagubes. E ele plantou e passou uns 2 anos, quando eu vi tava bonito, falou, seu João tá bonita a plantação. Eu falei, vamos colher. Eu falei, como, seu João? Isso aí eu não sei fazer, o ritual, o chazinho. Eu falei, não, eu sei, eu vou fazer. E fizemos nosso primeiro chá. Então, nós tínhamos 3 garrafinhas, fizemos um trabalho muito profundo, todo mundo foi no astral, captou as coisas. E aí, no segundo momento, acabou as garrafinhas. Eu falei, acabou, né, gente? Daqui a 1 ano, quem sabe a gente faz outro. Me aparece um líder também de um grupo xamânico, o Mário Dourado e a Tati. Foram lá ler a mão, meu castelo. Eu comentei com eles, falou, não, mago, olha, o seu acabou, mas se tiver algum problema, a gente te passa, porque a gente compra bastante, a gente tem um grupo grande. Falei, nossa, eu não sei nem o que dizer. E realmente não sabia o que dizer, porque eu não tinha essa proposta, né, de ser um líder dentro do xamanismo, um padrinho, como eles chamam. Mas a coisa está acontecendo, já está acontecendo há muitos meses, né, já fizemos 8 trabalhos e temos um grupo de umas 30 pessoas que vão buscando, né, vão descobrindo a vida passada, o outro vê o anjo da guarda, o outro vê o caboclo, o preto velho, a cigana. É uma coisa muito livre. Aliás, esse é uma tônica lá do castelo, né? A gente tem um respeito profundo. Não é uma coisa jocosa, você olhar, ele é católico. Pelo contrário, é exaltar o que há de bom em cada religião. Então, nós fazemos já esse encontro, é o 60º encontro. Nós teremos esse mês de setembro, dia 23, lá no Castelo, onde a gente consegue ter um padre para rezar o terço,
com a Nossa Senhora, todo mundo reunido, um pastor evangélico que faz uma oração pelo Espírito Santo, o cigano que vai lá dançar, acho que Alejandro de la Vida vai estar lá com a gente tem o pessoal da linha kardecista, tem uma sala só para o kardecismo, tem a linha xamânica, tem os médiuns que recebem entidades, então a gente faz um trabalho buscando convergir todas essas tendências, mostrar para as pessoas que não existe diferença, são todos seres humanos, merecedores de respeito, de amor. Afinal, todo mundo almoça junto, pastor, padre, pai e com o mesmo santo. Intuito, né? Trazer o bem, né? Trazer o bem, né? Que a gente busca isso, né? Não exclui ninguém, pelo contrário, né? Tá agregando, tá harmonizando toda essa turma. Me fala uma coisa, Mago, a gente sabe que, você falou sobre a ayahuasca, né? Existiu a Lucélia Santos, para quem não sabe quem é Lucélia Santos, uma grande atriz, né, que veio, né, com o Santo Daime, tudo chocou as pessoas, porque não sabe, porque as pessoas têm o preconceito, né, já julgam antes de saber realmente a fundo o porquê das coisas, né. Como que você pode nos explicar? Porque ele na realidade é uma abertura de percepção. Tinha um expansor, expansor para você de consciência. Porque as pessoas, porque hoje a gente fala, infelizmente, né, as pessoas mal informadas, né, porque elas estão focadas em outras coisas, deixam de enxergar até coisas que estão na própria frente, porque a gente tem avisos a cada momento. Posso até citar, se eu estiver errado, você me corrige. O Harry Potter, por exemplo, né, o filme, ele fala muito de magia, mas tem muita coisa ali que tem um fundo de verdade. E hoje eu estou falando com um mago, né? Para quem vê, fala, nossa, o mago existe, não é só no filme. Então, são coisas que as pessoas, o paralelo que as pessoas realmente não estão ligadas, né? Sim. Como que você vê toda essa... a ficção, a verdade, e falando, né, dessa abertura de percepção, no que eu estou falando da ayahuasca, do Santo Daime. Então, antigamente as bruxas faziam isso, elas passavam uma pomada no corpo que anestesiava todo o corpo, e aí ela saía do corpo, tá? Então não era na vassoura, não era bem na vassoura, era viagem astral mesmo. Sim. Então, essa coisa do Harry Potter eu entendo como uma iniciação coletiva da humanidade, né? Para as pessoas irem percebendo esse universo que elas não olhavam para ele. Agora, é muito fácil a gente entender uma coisa que vem lá da Inglaterra, da Europa. Todo mundo branquinho, lindinho. Então eu acho que o preconceito, às vezes o pé atrás que os brasileiros às vezes têm, não só com os grupos ayahuasqueiros, porque o que é o ayahuasca? Ele vem do grupo indígena. Então, se a gente tem um preconceito lá com as religiões de matriz africana, também existe um preconceito com as religiões que vem do grupo indígena, que é predominante no Brasil, né? Na época do descobrimento, era um império aqui, né? Que foi dizimado, que hoje em dia o que restou, né? São pessoas pouco citada, né? Muito. E aí a gente está, hoje em dia, revendo isso, né? Trazendo essas medicinas da pagelança, do xamanismo. Por exemplo, o rapé, que é outra coisa interessante. Sim, você cita bastante. Que o pessoal, na época do descobrimento, tem até umas pinturas do índio aplicando rapé no outro, né? Uma coisa exótica que ninguém entendia. Hoje em dia é o uso comum, né? As pessoas têm feito aplicações de rapés, tem rapés de vários tipos. Não é droga, é uma coisa, uma planta, uma raiz, uma raspa de uma casca de uma árvore. A gente usa muito pau-pereira, paricá, jatobá, são árvores mesmo, e ele tem um efeito de levar energias negativas embora, né? Uma coisa muito mágica. E também trata alguns problemas de saúde, né? Como rinite, sinusite, enxaqueca, né? Então são medicinas, são formas de atuação, são magias. Não posso deixar de dizer que são magias, né? Mas o Harry Potter tem coisa que ele distancia muito e tem outras que ele aproxima. Né? Tem outras que ele é bem próximo, né? Então dá pra gente, sim, tirar bastante proveito desse conhecimento, né? Que ele pelo menos incite as pessoas a ler mais a respeito, né? E fala outra coisa, falando de quiromancia, as pessoas, você é um mestre de quiromancia, né? Que é a leitura das mãos, como é que é? A leitura das linhas da mão, né? As pessoas muitas vezes pensam que é aquela coisa do cigano de ler a polpa. A polpa, o monte de Saturno, o monte de Marte, o monte de Vênus. Isso pra gente não tem relevância. A vertente que a gente usa é a chinesa. Vamos entender que os ciganos que fazem a leitura de mão saíram ali da Índia, se espalharam pelo mundo, só que perderam muitas das chaves, tá? Então, até por essa aculturação que acontece. O cigano tá no Brasil, se você for ler a mão com uma cigana, ela vai falar para você acender uma vela para Pombagira, né? Porque já misturou a coisa do afro, a influência afro-africana. E aí a gente tem também essa coisa
da China estar do lado da Índia e ter preservado um pouco desse saber. Tanto que na Índia é usado de forma diagnóstica. A pessoa, antes de ir no médico, vai ler a mão. Né? Porque na mão a gente detecta lá, pela coloração, pelo formato, se tem algum problema no rim, no fígado, uma série de informações. Né? Então eu considero uma coisa, entre aspas, magia, mas é um oráculo, mas é uma medicina. Na China é considerado uma medicina, quase um médico. Né? Que bacana. Marco, quando você cita raios, poções, elixires, eu quero que você explique para as pessoas esses 3 fatores. Olha só o nome do programa. Então, o raio, o que é o raio? A gente entende que Deus é luz. Né? Se você pegar a luz do sol, porque sem ela a gente não vive, não existiria nada. Essa luz do sol, ela se decompõe num prisma em 7 cores, em 7 raios. Cada raio representa uma vertente, uma falange, um grupo de seres que trabalham na luz. Então os raios representam essa prática de enviar raios de luz para as pessoas, mandar a luz para esse, para aquele. Perfeito. Poções, o que são as poções? Nós temos esse contato com a ayahuasca, que é uma poção, gente. Verdade. É uma bruxaria brasileira, é feita no caldeirão, na lua cheia, com orações, mantras, energizações, para depois você ter essa experiência mística. Essa seria uma das poções, né? E os elixires? Elixir, gente, a gente costuma fazer muito, e atualmente a gente ainda tem esse curso lá no Castelo, que é você, por exemplo, pegar um cristal, colocar dentro de uma garrafa, colocar essa garrafa para solarizar, receber luz solar. Olha que legal. E depois você pode beber essa água e ela vai ter aquelas questões ligadas ao cristal, você vai absorver. Então, quartzo verde vai te ajudar a ter vitalidade e saúde. Sim. Se você faz uma poção com ametista, ela te ajuda na ligação com o espiritual. São os elixires. Entendi. Tá? Elixires de cristais. Então, como a gente tinha, logo no início do programa, a intenção de falar sobre todas essas temáticas, né? Foram as palavras que a gente achou para definir legal o programa. Legal, bem bacana. Vamos falar um pouco agora voltar um pouco ao saudosismo da Ieda Canto. Né? Você teve essa maravilhosa oportunidade de estar ao lado da Ieda Canto, que hoje é uma estrelinha do céu, né? Mas você teve programa na Rádio Mundial, vocês tiveram um programa como que era? Estelar? Comando Estelar. Como é que foi o seu encontro com a Ieda, essa vivência com a Ieda? A Ieda é uma coisa muito engraçada, né? Eu, quando era adolescente, eu ainda estudando magistério, comecei a dar aula particular, e era um taxista que pediu para me dar aula de boas maneiras para a esposa dele. Ele achava que ela falava muito palavrão, me dava a Nalva, uma querida também, onde estiver, ela me chama de Fessô até hoje. Fessô. Então eu ia ensinar, ia conversar com ela, e ela depois, muito grato, ficou muito amiga, e foi trabalhar para uma senhora chamada Neire. E ela foi trabalhar para essa Neire, que era amiga da Ieda. Olha. Então na Neire ela encontrou uns cristais, umas coisas, falou, o meu professor, ele gosta dessas coisas. Aí ela quis me conhecer. Ela veio me conhecer. Então eu tinha um trabalho na época na Consciência Cósmica, ali na Brigadeiro da Eliane de Araújo, uma amiga querida também. Ela foi até lá, gostou e indicou para a Ieda. A Ieda foi até lá, na época morávamos aqui na Bela Vista, fez uma consulta. Passou um tempo, fez outra, e foi se aproximando aos poucos, né? Que bacana. E como eu sabia que ela gostava de cromoterapia, ela cantava, a gente ficou também super empolgado, porque as músicas dela tinham tudo a ver com o que a gente fazia, com essa coisa da ética, do autoconhecimento. E aí nós fizemos uma parceria com a Elisa Cortes, e fomos em 3, 4 pessoas, acho que o Simon na época também, para bancar, porque a Rádio Mundial é um pouquinho salgado. Então, juntávamos todos, cada um falava 10 minutos, dividiam o espaço. Ficava todo mundo feliz, isso foi durante um certo tempo. Depois a Ieda sentiu necessidade de mais espaço para divulgar as músicas, os trabalhos dela, nós pegamos um programa onde foi eu e a Ieda à frente, né, desse trabalho, que durou 5 anos na Rádio Mundial, né? E o Comando Estelar sempre falando dos extraterrestres, dessa coisa da ufologia, né? Trazendo uma visão da ufologia mais ligada à fraternidade branca, aos mestres ascensionados. Isso eu ia perguntar, né? já encaixou aqui. E a Ieda fez todo um trabalho, levou esse trabalho a muitos lugares, fomos em muitas feiras, fomos para Sorocaba, Itu, Indaiatuba, andamos por São Paulo, litoral, os espaços esotéricos de amigos nossos no litoral. E chegou um momento que
tinha um chamado para ela ir trabalhar lá em cima, né? Como bom quiromante eu avisei, mostrei a linha de saída, que ainda tinha jeito, só que aí ainda tinha um problema. Ela tinha tanta fé no espiritual que ela achava que tomar floral ia curar o câncer. Eu falei, Ieda, não vai, não, mas vai, porque é o espiritual que importa. E até tive que em alguns momentos reprimi-la, porque no programa ela falava, gente, não vamos mais no médico, nós vamos tomar floral. E não pode, gente, eu reforço isso. Médico é sempre importante, né? Eles têm essa função, a gente não pode entrar nessa piração. Depois, num certo tempo, ela entendeu mesmo que a coisa era séria, foi se tratar, mas havia um tempo muito curto para isso acontecer. Ela chegou a zerar todo o probleminha dela, só que enfraqueceu o coração. Então, um dia ela estava na casa dela e passou mal e pediu um táxi, e eu na minha casa me abriram a minha tela aqui da terceira visão, e eu vi ela dentro de um táxi, só que o táxi ia para frente e ela ia para cima. O táxi andava, ela ia subindo. Eu acho que ela mesma deve ter estranhado a passagem, né? Essa coisa de sair do corpo pro espiritual. Já voltou várias vezes, tem aparecido para vários amigos, mandando beijos, sempre feliz, sorridente. Legal. Porque a vida é eterna, a gente não tem problema com isso, não. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do Castelo, né? O Castelo, quer que você passe para as pessoas, apesar que você sempre cita, né, o Castelo nos seus programas, né? Como é que foi criado a ideia do Castelo? O Castelo é uma reconstrução, né? Eu tive uma regressão, uma vida passada, onde eu andava por castelos. Eu ia de um castelo a outro, lia a mão de reis, rainhas, do povo, da nobreza. E a gente ficou com a história de reconstruir esse castelo. Então nós adquirimos uma propriedade lá em Parelheiros, tinha uma construção até simples, né? E começamos a reformá-la, fazer muralhinha de castelo, fazer uns salões de palestras, né? E ficou conhecido como Castelo Azul, né? Que é o espaço onde a gente dá cursos de magia, de meditação, de raios, de oráculos, né? Tem sido o local dos encontros ecumênicos também. Então é mais um espaço esotérico, mas com essa tônica ecumênica. Então lá você não vai encontrar só curso de tarô, de cristal. Você vai encontrar às vezes uma pessoa evangélica lá, falando da fé dela, uma pessoa católica. Esse evento agora nós teremos uma pessoa falando do Buda, né? Que eu acho que estava faltando também. Alguém do Buda falar com a gente. Então é essa a intenção, seja no xamanismo, seja o castelo em si. É uma proposta de abrir o coração para ver com bons olhos todas as vertentes religiosas. A gente entende que Deus está em toda parte. Cada grupo religioso tem um anjo guardião. Então é nesse nível que a gente atua, em respeito à devoção à fé de cada um, né? Independente das datas no qual você faz os encontros, ele funciona diariamente para cursos? Sim, semanalmente, né? Das 8 às 8, o Castelo abre para atendimentos de oráculos, para cursos, aplicações de medicinas alternativas. Nós temos lá aparelhos de infravermelho, ativador muscular sanguíneo, cromoterapia, todos gratuitos. Temos também medicinas xamânicas, medicinas da floresta gratuitas, como o rapé, o sananga. Apenas o chá, que a gente tem uma taxinha para a gente poder se organizar, mas também mínima, ínfima, né, diante... É a manutenção, né? Assim, acaba sendo muito hilário, assim, a taxinha, mas é porque é realmente um grupo sem fins lucrativos. Nosso objetivo é expandir, divulgar as terapias alternativas, o misticismo, essas técnicas todas, sem exatamente ter o foco no financeiro, né? A gente consegue isso, graças a Deus, até porque meu trabalho todos esses anos acabou agregando muita gente, né? Às vezes até me desculpa o pessoal que a gente não consegue atender todos os telefones, né? Porque tem bastante gente que ajuda a segurar, a ajudar os outros, né? Aquele que vai lá e faz uma consultia, ele acaba ajudando a comprar o rapé para aplicar no outro que não tem. Então, tudo acaba combinando, né? O Mago é um estudioso e hoje... Você voltou a estudar também, está fazendo pedagogia. Que legal. Virar um pesquisador, né? E tem agregado muito, inclusive, né? A gente, às vezes, se depara com um cliente fazendo uma pergunta, fala, olha, eu tenho uns amigos, né? Será que esse amigo é bom? Fica me paparicando, diz que tá tudo bom. Aí Aristóteles veio lá atrás, né? Lá da facu, né? Que a gente estudou no semestre passado, e aquilo acaba encaixando, né? O Aristóteles falava os 3 tipos de amizade, né? Aquela amizade falsa que fica te puxando o saco, aquela amizade que tem a coragem de dizer na tua cara o que tá errado, e aquele outro que só é seu amigo porque você tem um carro que ele interessa, ou uma estrutura, ou um dinheiro para emprestar para ele. Então isso hoje em dia ainda é bem atual. É bem atual. Né? Você vê que coisa.
Pô, que legal. O programa está quase acabando, mas a gente vai falar que o Mago apresenta aqui na MKK, né, Magias da Luz, né? É o programa não só aqui na MKK Web TV, que passa sextas, sábados e domingos às 10 da noite, né? E às quartas-feiras, né, no programa de rádio, né, o Magias da Luz, atendendo os nossos ouvintes pelo telefone do ouvinte, pelo WhatsApp, por todas as formas, né? Então você também está convidado para conhecer o programa do Mago aqui na MKK Web Rádio, que é o nosso parceiro, que já está indo, eu acho, uns 5 anos já também. Pois é, gente, o tempo voa. Meu Deus do céu! A gente paquerava o Mago nas feiras, né? Ainda ele tava, a Eda era viva ainda, né? A Eda foi a ponte, na realidade, para o Mago vir para cá. Olha só como as coisas, elas, né, são cíclicas, elas se encontram, né? E a gente acabou tendo Eu posso dizer que ela está aqui com a gente. Tá aqui com a gente, desde né? o primeiro programa, a trilha sonora que inicia o programa é uma música dela, então ela nunca deixou de estar aqui, e ela disse isso, né? A Sol estava falando hoje, uma semana antes, ela disse, eu vou para aí. Isso! Olha verdade. isso, gente, e está aqui, né? Energeticamente. Pra gente fechar o programa, Mago, quando que você vem com um livro? Você merece ter um livro escrito por você, pelas suas experiências, tudo que você aprendeu, você está sempre nos ensinando. Quando é que você vem? Isso tem que Isso já é uma intimação, a gente busca realizar isso. Eu sei que eu tenho essa missão, já me cobraram muito, mas eu acho que agora é o momento de eu trazer elementos formais para essa realização, né? Que é esse estudo que eu estou fazendo, né? Que é justamente conseguir concanetar todas essas ideias que às vezes são meio díspares uma da outra, sim, né? Sim. Mas com certeza nós teremos aí daqui a um tempo materializado as dicas do Mago aí para quem quer seguir essa vertente da magia do bem, da luz, né? Maravilha. Qual o telefone do Castelo? O Castelo é o 59217633 DDD 11. Fica à vontade. Quero agradecer, Mago, seu Gratidão, carinho, sua Mago. parceria aqui com a MKK Web Rádio, que é muito querido aqui com a gente, né? Aproveitando o ensejo, já mandando um beijão também pro menino Silvio. Pro Silvio, nosso querido. Chapéu, tá um chapéu bacana. Eu tô ganhando chapéu, eu vou ter uma loja de chapéu. É o Magão também. Né? Um beijão pra vocês. Que bacana, né? Esse é o intuito do programa Planeta Zen. Unir as pessoas para um mundo melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.